E vamos falar do Santos, que está se preparando para o grande jogo de domingo contra o Fluminense, às 19 horas e 30 minutos, no Maracanã, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E se depender do Neymar, o Santos vai disputar lá no alto da tabela. Foi uma entrevista que ele deu à TV Cazé. Mas antes aqui, eu só quero lembrar que eu estava vendo agora no Diário do Peixe uma matéria da Laura Marcelo, que ela fala que o Diego Matos, do Sub-20 do Santos, estendeu o seu contrato até 2027, até janeiro de 2027, que significa que aí, na copinha ali, ele pode disputar e depois ele estoura a idade, aí o Santos vai definir se ele fica, se ele vai, aquilo que você tem que aproveitar bem o Sub-20, porque como às vezes eu falo, quando você sai do Sub-17, os olheiros ali, o pessoal responsável nas categorias de base ali, Sub-17, Sub-20, eles já têm que ter noção se o jogador tem condições de ir para o Sub-20 ou não, porque senão você já tem que deixar ele escolher o caminho dele, porque não adianta você ficar insistindo. Mas se o Santos está renovando com ele, estendendo com ele até 2027, é porque ele tem alguma qualidade, sim. Vamos aguardar, eu sempre acompanho ali o Sub-17 e o Sub-20, é os dois que mais eu acompanho, porque às vezes falta tempo de você ver tudo, até os mais novinhos, mas quando chega nessa idade aí a gente começa a acompanhar mais firme e vai acompanhando o andamento dos garotos. Tomara boa sorte aí para ele aí, que ele ajuda bastante o Santos aí, porque, como se diz, o Santos vai precisar muito, porque tem o Brasileirão e tem o Paulistão também, que logo está começando também. E olha, o Neymar deu uma coletiva lá pro rapaz lá da TV Cazé, o Pape, bom de bola ele, bom de bola. De repente aí, pode ser aí um futuro para o Santos também, quem sabe aí. Ele é bom de bola, ao menos para fazer balãozinho lá de cabeça lá, quando você entrava no campo lá e tentava fazer, até mesmo na coxa. Era até interessante, mas é claro que isso aí para quem tem habilidade. Aqueles que era duro, tentar, talvez cabeceava uma ou duas vezes, a bola já ia para o outro lado. Mas é assim mesmo. Mas ele é interessante, de repente o Santos está precisando de lateral direito ali, podia fazer um teste com ele ali, que de repente pode dar certo. Por quê? O duro que logo também, se ele não honrar ali a lateral direita, ele é fechado também. Aí tá enrolado. Aí depois nem repórter, nem lateral direito. Mas falando sério agora, o Neymar deu uma entrevista com ele ali, legal, muito legal, e o Neymar falando do sonho dele, claro, disputar a Copa do Mundo e ser campeão pelo Brasil. Eu vou torcer muito, muito, muito mesmo para isso, porque eu já cheguei a falar aqui no canal, lá atrás, que se o Neymar ele conseguir ser campeão do mundo pelo Brasil, o Neymar ele põe muitos jogadores aí que se dizem aí que é tudo, dentro do futebol eu até concordo também, mas eu acredito que o Neymar passa muitos, talvez o Neymar, na minha opinião, se ele conseguir esse feito aí de ser campeão do mundo, ele de repente, na minha opinião, ele pode chegar como o segundo maior jogador do futebol brasileiro, é claro. Mas para isso ele tem que vencer uma Copa do Mundo, porque senão aí fica difícil a gente falar, porque vai faltar esse título para ele. E olha, ele falando, ele vê 3 times acima do Santos no Campeonato Brasileiro, que é aquilo que todo mundo fala. Eu já falei agora no falatório que eu fiz dessa semana, que se o Botafogo fazer o jogo que fez com o Palmeiras e com o Juventude, para mim, eu já ponho o Botafogo como um grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, jogando leve e solto o Botafogo. Mas é claro que isso aí é apenas 2 rodadas, então a gente tem que esperar um pouco, aguardar para ver se vai ser isso aí mesmo. Mas na opinião do Neymar, é o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo. Os 3 times acima do Santos. E ele coloca ali no pacotinho de baixo ali o Internacional, o Corinthians e o Atlético Mineiro ao lado do Santos, como o outro pacote que vem logo em seguida. Quer dizer, ele está acreditando no Santos. Isso aí me deixa eu muito, ainda mais confiante que o Neymar ele vai ficar no Santos
até a Copa do Mundo. Mas se ele escutasse o conselho de um santista aqui, eu assinaria com o Santos até o final de 2026. Levasse esse Santos para a Libertadores esse ano e o ano que vem disputar uma Libertadores com o Santos e quem sabe até interessante levar o Santos no Mundial no final de 2026. Portanto, ele podia escutar esse conselho desse santista que lamenta, fica Neymar, fica até 2026, porque eu acredito muito que o seu futebol vai ajudar muito o Santos. E principalmente quando a gente vê essas entrevistas dele assim, ele com gana, com vontade, confiança, isso aí que deixa ainda o torcedor mais animado ainda, que é o meu caso. Eu vi a entrevista dele, fiquei mais animado ainda. E aí a gente vai ficar aí esperando que agora ele está voltando depois desse tempo parado aí também. É como eu já disse no outro vídeo, que o Santos tem muita calma com o Neymar, muita calma mesmo. Tem que saber usar o Neymar, até o Neymar se firmar mesmo, pegar confiança dentro de campo e jogar solto, livre, solto, como os torcedores do Santos um dia viu o Neymar fazer dentro do Santos. É claro que já é um jogador hoje com seus 33 anos de idade, mas um jogador fino, um jogador que tem muita habilidade e sabe como tratar a bola, sabe tratar a bola dentro de campo de meu amor, queridinha, vem cá, eu te amo. É assim, o craque trata a bola desse jeito aí. E outra coisa, o Caixinha vai mexer no time. Ele vai mexer no time. Para mim, a escalação do Caixinha já está naquele time lá, do primeiro time do treino de ontem, lá no CT Rei Pelé. Talvez é só a volta do Zé Ivaldo no lugar do Luan Pérez. Mas para mim é aquele time lá. Mas aí você já começa a ver os torcedores se agitando, porque o Caixinha sacou esse, porque o Caixinha sacou aquele, porque o Caixinha vai sacar o Gabriel Bom Tempo, que no outro vídeo lá eu falei o tempo todo que era o Xermão, não era o Gabriel Bom Tempo, tem que decorar o Gabriel Bom Tempo, e aí ele vai tirar também o Xermão, que provavelmente vai ser o Léo Godoy. Olha, eu já desde segunda, terça, eu disse aqui no meu canal, aqui no meu conteúdo que eu fiz, que eu acreditava que o Santos ia mudar, que o Caixinha ele ia fazer mudança no time. Ele ia fazer mudança, ele não tem para onde correr, porque começou aquela pressão em cima dele, se ele não ganhar, ele vai embora, se ele não ganhar, ele vai embora, e aí ele, como se diz, ele deve ter deitado na cama, refletido, e aquilo ali serviu até para os torcedores, que a gente via assim, que o Caixinha ele ia dar uma mexida no time. Eu acredito assim, eu vejo assim, no meu ponto de vista, eu acredito que ele está acertando. Não sei se ele vai acertar lá dentro de campo, o Santos dá o resultado, o Santos venceu o jogo, jogar bem, eu não sei. Mas, assim, em termos dele mexer no time, ele está certo. Ele está certo. E eu ainda cheguei a cantar a pedra aqui, que para mim, talvez seria interessante ele tirar o Gabriel Bom Tempo. Olha, que é eu que estou falando, que eu sempre falo aqui dos meninos. Por quê? Porque não é você assim, chegar e jogar os meninos e falar assim, vai e dar conta. Não é assim, você tem que saber ir pondo os meninos. O Gabriel Bom Tempo já fez bons jogos pelo Santos, mas chega uma hora que o time não está vencendo. O time não está vencendo e você tem que mexer. Você tem que procurar algo diferente dentro do campo. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ir, de repente, numa peça que mesmo ele estando bem, mas talvez está faltando casca para ele dentro do Santos, nos grandes jogos do Santos, que é o caso que foi contra o Bahia, que foi contra o Vasco. Não que ele jogou mal, mas de repente é interessante o treinador dar aquela mexida. E ele tem que mexer agora, como o Tassiano entrou bem contra o Bahia, como o Diego Pituca entrou bem contra o Bahia, o Diego Pituca extravasou. O Diego Pituca, a hora que fez aquele gol, ele extravasou. É aquele jogador que quer estar jogando, mas ele não está bem, ele sabe que ele não está bem. O Diego Pituca ele tem essa ideia que ele não está bem dentro de campo. E a hora que ele fez aquele gol lá, e ele se extravasou. Por quê? Porque ele achou que agora é minha hora. Então é o momento de voltar o Diego Pituca. Pelo menos eu penso assim. Foi o que eu disse ainda no vídeo.
falei assim, ou de repente você vem com o Diego Pituca e abre o Sherman mais para a direita, mas sempre ajudando aquele meio campo ali, para povoar mais esse meio campo do Santos, porque eu acredito que esse meio campo do Santos está deixando um pouco a desejar. Às vezes, a gente não sabe a maneira que o Caixinha vai entrar. Para mim, porque ele gosta do 4-3-3, ele gosta, mas vamos ver, porque o Tassiano, ele pode ajudar aquele meio campo ali. De repente o Roleiser, o Berramin Roleiser, fazer esse lugar do Neymar ali, porque eu acredito que o Neymar vai ser banco. Olha o Neymar no banco, vai ser banco o Neymar, que coisa, que luxo do cara que vai jogar no lugar do Neymar. Mas eu acredito que o Neymar vai ficar no banco, porque se ele aguentar jogar 30 minutos, você não vai tirar ele com 30 minutos. Então é melhor para o segundo tempo. E aí eu acredito que esse meio campo do Santos vai ficar mais povoado, vai ficar mais cheinho ali, porque contra o Bahia o Santos estava muito espaçado. O Santos atacava, mas na hora que o Bahia pegava a bola, dava uma friagem na barriga da gente, porque parece que o Bahia ia parar dentro do gol do Santos. Aquela cabeça de área ali, parece que só o Schmidt ali, parece que tá muito a desejar. Por mais, como muitos dizem, que o Gabriel Bom Tempo estava bem no jogo. Mas eu acredito que, no meu ponto de vista, está certo o Caixinha. Dá um tempo para o Gabriel Bom Tempo e depois, ou no próprio jogo, de repente, vai usar ele também, porque é uma maneira de você procurar encontrar a primeira vitória. E para você encontrar essa primeira vitória, você tem que mexer, você tem que correr de cá, correr de lá e tentar mexer no time até essa vitória vir, para acalmar as coisas. Aí você começa a ter um tempo melhor, um pensamento melhor, algo diferente para você dar continuidade no trabalho. E a outra posição é o JP Sherman. Para mim, ele acerta tirar o JP Sherman nesse momento. Para mim, ele acerta. Tira o JP Sherman disfarçadamente, dá um tempo para o JP Sherman, porque, como eu sempre falo aqui no canal, ele está fichado. Ele, o Guilherme e o Pedro Caixinha. Esse daí está fichado. Então, dá um tempo para o JP Sherman, põe o Léo Godoy. Vamos ver como que vai ser o Léo Godoy. O Léo Godoy, a gente fala, mas ele começou ali no Campeonato Paulista, onde o Santos ainda era aquele time em dificuldades dentro de campo para se montar, para se entrosar, para se jogar. E ele entrou naquele time. De repente, agora, com um pouco mais de entrosamento, e um pouco mais o Santos se ajeitando, de repente a gente pode avaliar melhor o Léo Godoy, se ele é ou se ele não é. Porque se ele não for, aí pronto, aí você já esquece e tem que partir para o outro lado. De repente aí dá 2 jogos aí de tranquilidade para o JP Sherman, dar uma refletida, dar uma enxergada melhor na posição que ele faz ali, e de repente você volta o JP Sherman. Ou se não, vai lá na base, faz um teste com o Gabriel Simples. Eu que disse lá no jogo contra o Palmeiras do 2-2 do Sub-20, o Gabriel Simples é um jogador interessante, é um jogador que veio do 15 Piracicaba para o Santos, um menino, e de repente você faz um teste do Gabriel Simples. Eu que cheguei ainda a falar lá que ele até foi culpado não, teve a participação num gol do Palmeiras lá, que ele virou de bunda pro atacante, o atacante cortou ele. E aí é difícil, mas isso daí é falta de treinamento, falta de conversa. É um jogador interessante, um jogador alto, um jogador que de vez em quando faz seus golzinhos lá no ataque lá, mas fazer teste. É nessa hora que o treinador tem que procurar se mexer de um lado, se mexer do outro, para fazer teste e buscar condições dentro do elenco. Condições dentro do elenco. De repente você busca um menino lá e traz, de repente é um jogador que você descobre ali para ele te ajudar durante o campeonato. Mas, como se diz, eu vi muitos bravos porque está saindo o Gabriel Bom Tempo, para outros acha bom sair o Sherman, para outros acha que o Sherman tem que ter condições, tem que pôr para jogar. Eu vejo dessa forma. Os garotos você sempre tem que preservar, sempre tem que preservar. Não é porque ele está tirando o Gabriel Bom Tempo que o Gabriel Bom Tempo não vai jogar mais, não. É uma maneira de você dar uma afastadinha, tira, vem o Diego Pituca, que é um jogador mais cascudo, que lá dentro do Maracanã pode ser muito interessante para o Santos jogar mais ajustadinho, e aí, depois, conforme no andamento do campeonato, de repente, com as vitórias aparecendo para o Santos, não é voltando, porque nós estamos sem vitória desde 2023 no Brasileirão. Então,
as vitórias aparecendo para o Santos, as coisas podem ficar mais tranquilas para o Pedro Caixinha, encaixando esse time melhor aí, quem sabe aí, para começar a dar alegria para os torcedores do Santos, porque senão fica muito assim, preocupado para os torcedores. Uma derrota, um empate, aí a gente não sabe como vai ser contra o Fluminense, mas vamos ver, vamos aguardar agora. Fiquei animado com a coletiva, com a entrevista do Neymar para o Pape lá. De repente, é como eu falei, faz um teste com o Pape lá de lateral direito, de repente o Santos arruma o lateral direito, porque ele parece ser bom de bola. Parece ser bom de bola. Pelo menos fazer balãozinho na cabeça, no pé, parece que é interessante. Mas vamos ver. A projeção do Neymar é aquela projeção minha que eu fiz lá no começo, que eu falei que o Santos, para mim, o Santos briga lá no alto. Para mim, ali, um quarto, um quinto lugar para o Santos. Pela projeção do Neymar, está batendo isso daí. Eu ainda disse até que, de repente, poderia ter surpresa. Poderia ter uma surpresa. Vamos ver. O futebol é desse jeito. Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima. Como ele acredita e confia no elenco do Santos, diz que o Santos fez um bom investimento, vamos aguardar aí que agora o Santos começa a mostrar esse grande investimento dentro de campo, principalmente com a volta do Neymar, que vai ajudar muito o Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.